Olá, meu nome é Antônio Augusto. Eu sou monitor voluntário da disciplina de Resistência dos Materiais 1, juntamente com Giovana. Nós fazemos parte do PET, Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal do Semiárido, a UFESA. Nós estaremos fazendo uma série de vídeos sobre resolução de questões do RIBLA, né? A questão de hoje vai ser a questão 1.25. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal que passa pelo ponto B do poste de sinalização. O poste está fixado ao solo e uma pressão uniforme de 50 N por metro quadrado age perpendicularmente à parte frontal da placa de sinalização. Você vai ver que é um poste e que ele está sujeito a um carregamento que eu representei aqui por essa bolinha com um X, dizendo que a força está entrando dentro da folha, né? Então, nós vamos fazer uma análise por perspectivas, mas quem já souber pode fazer a análise direta aqui em 3 dimensões. Certo? Eu desenhei aqui esse momento em X para ilustrar esse momento em Y, para a gente saber mais ou menos como é que vai se comportar caso haja esse momento. A barra ela vai, vamos dizer assim, entortar para esse lado, se houver um momento em X, em Y, me perdoe, ou para esse lado, e se houver um momento em X, ela também vai entortar na direção do perpendicular ao eixo X. Se houver um momento em Z, ela não vai entortar da mesma maneira que em X e em Y, ela vai torcer, né? A barra vai ser torcida. Então, vamos para frente. Eu peguei essa placa, certo? Ela está a 3 metros aqui, né? A distância do centro para essa extremidade é 3 metros e a distância do centro para essa outra extremidade é 2 metros. E a altura dela é 3 metros, que eu desenhei aqui. Peguei ela aqui, dei um zoom mais ou menos. Eu tenho que descobrir uma força resultante para ela, né? E onde ela vai ser aplicada. O meu carregamento ele é de 50 Newton por metro quadrado, certo? Meu carregamento. Só que, percebam, ele é um carregamento que está a metro quadrado, né? Não é comum como aqueles que a gente vê, que é em uma só dimensão, né? No caso, eu pegaria essa dimensão, que seria 5, e multiplicaria pelo valor do carregamento, que seria a minha altura, né? Que é 50 Newton por metro quadrado. Como ele vai estar em 2 dimensões, eu vou ter que pegar esses 5 aqui, né? Vou ter que pegar essa altura, que é 3, multiplicar 3 por 5, que é para descobrir a área, e multiplicar pelo carregamento que está agindo em toda a área, que é 50 Newton por metro quadrado. Eu vou chegar numa força resultante de 750 newtons na direção de X, certo? Ou seja, essa é a única força que existe, não vai haver força nem em Y e nem em Z. Eu apliquei o carregamento aqui no centro, né? Porque foi para isso que a gente fez, a força resultante, desculpe, a 1,5 metros de altura e a 2,5 metros de largura, né? De distância, na verdade, no sentido da largura da placa. Então, vamos lá. A primeira perspectiva, eu fiz o eixo X saindo da folha, né? Como se estivesse assim. Por quê? Para me descobrir se existe algum momento aqui em X, né? Então, eu fiz essa perspectiva. O meu eixo Y ficou para baixo, crescendo de cima para baixo, e o meu eixo Z ficou crescendo da esquerda para a direita, certo? Fiz aqui o desenho esquemático. Nós estamos sempre analisando o ponto B, certo? Porque o que a gente quer descobrir são as reações no ponto B a essa força que está sendo aplicada aqui na placa, no caso, saindo aqui da folha, né? Essa força resultante. Então, fiz o somatório de forças em Y, crescendo de cima para baixo, igualei a 0. E eu descobri o que eu tinha dito aqui, né? Que não há nenhuma força, se vocês olharem para o desenho, não há nenhuma força que está agindo em Y. E nenhuma força que está agindo em Z. A única força que está agindo em X, que está saindo aqui para fora, que a gente já descobriu, que é 750 newtons. Eu vou fazer uma seção aqui em B, para que a gente descubra a força cortante. Cortante em Y, certo? Aqui o meu eixo Y, fiz uma seção em B, para descobrir a minha cortante em Y e o meu momento em torno de X, né? Que foi para isso que eu fiz essa perspectiva. X saindo da folha para descobrir esse momento que está em torno do eixo X. Bem, como não há força na direção de Y, não tem como o meu ponto B reagir a alguma força. Ou seja, como a minha cortante é uma força de reação,
a minha cortante em Y vai ser igual a zero. O meu momento em X, se nós formos analisar o desenho, como não há nenhuma força, não há nenhum momento atuando tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, né? Se não há força e nenhuma reação, não há nenhum momento atuando. Essa perspectiva é o poste deitado, né? Mas serve para a gente analisar. Então, uma coisa importante. Qual é a direção que eu coloco a minha cortante e qual a direção que eu coloco o meu momento, né? Você vai sempre colocar a sua força cortante na direção de girar a sua barra, geralmente é sempre uma barra ou uma viga, o objeto está analisando, no sentido horário, certo? A sua cortante tem que girar a sua viga no sentido horário. Já o seu momento, ele tem que alongar a fibra de baixo e comprimir a fibra de cima. Alongar a de baixo e comprimir a de cima, certo? Sempre vai ser assim para você descobrir qual vai ser o sentido que você vai fazer da sua seção. A minha seção eu fiz de 0 a Z1, que é uma variável, até 4, né? 4 que é o nosso ponto B, que é onde a gente quer saber. Então, vamos lá. Eu fiz outra perspectiva, que foi a perspectiva 2, que é o eixo Y, saindo da folha, certo? Então, por que eu fiz essa perspectiva? Para descobrir se há algum momento em Y, certo? Aqui a gente pode ver a placa, né? 3 metros. E eu fiz uma seção também em B, só que eu fiz da direita para a esquerda, ao inverso do que eu fiz na outra. Essa seção vai variar de 0 a Z2 até 9, certo? Z2 é uma variável, varia isso aqui tudo, de 0 a 9. Usando o esquema que eu falei da cortante, ela tem que sempre girar a barra no sentido horário, e o meu momento tem que alongar as de baixo e comprimir a de cima, né? Alongar as de baixo, a fibra de baixo, como se estivesse puxando, e comprimindo as de cima. Ok? Eu fiz o somatório de forças em X, que é igual a 0, né? Lembrando que o meu eixo X está de baixo para cima e o meu eixo Z está da esquerda para a direita. Podem perceber que há uma força resultante aqui, né? Que é justamente do meu carregamento. E essa força resultante, quando a gente fizer a seção aqui em B, ela precisa ser compensada por uma reação, que vai ser a minha cortante em X, né? No caso, a minha cortante em X vai ser igual a minha força resultante, que é igual a 750 newtons. Aí eu também vou fazer o somatório dos momentos para descobrir os momentos em Y, né? Lembrando que eu fiz o Y saindo da folha para descobrir os momentos que estão em torno dele, conforme eu desenhei aqui na folha, né? Fiz o Y saindo da folha para descobrir esses momentos aqui que estão em torno dele. Então, como eu tenho uma força aqui, ela vai gerar um momento, né? Vai fazer um braço de alavanca em relação a B e vai gerar um momento. Eu vou ter esse momento aqui em Y, que é o momento de reação, né? Se eu coloquei menos MY, porque eu considerei o sentido positivo no sentido anti-horário, certo? Menos MY, menos, no caso, o meu braço de alavanca, que vai ser 6, mais 1,5, né? Que é a metade da placa, que eu tirei lá do primeiro desenho. 6 mais 1,5, vezes a minha força resultante, né? A fórmula do momento, braço de alavanca vezes a força. Minha força resultante, que é de 750 newtons. Então, passando o momento para cá para o outro lado, né? Eu vou ter menos 7,5 vezes 750 newtons, que é a minha força resultante. Eu vou ter um momento em Y, em torno de Y, lembrando que o Y está saindo da folha, o momento está em torno de Y, de menos 5.625 Nm. Esse menos aqui é porque o sentido que nós adotamos está ao contrário. Lembrando, sempre que você fizer essa seção, para descobrir no ponto B, você faz um momento da seção, o momento na seção, né? sobre a sua seção, sobre o seu ponto B, né? Por isso que eu fiz o braço de alavanca crescendo da esquerda para a direita, né? 6 mais 1,5 aqui. Então, nós já descobrimos a cortante em X, a cortante em Y, a cortante em Z, né? Como só existe força em X, só vou ter uma cortante em X. Já descobri meu momento em Y, gerado pela minha força em X, e vou descobrir agora se existe algum momento em Z. Peguei outra perspectiva, perspectiva 3. Eixo Z saindo da folha, certo? Na minha perspectiva 3. Desenhei aqui, vocês podem
pegar no desenho e olharem, que eu fiz um olhar como se fosse daqui de cima. E aí, lembram que eu falei que ia ser 2,5, né? O ponto de aplicação da minha força resultante. Só vocês olharem lá na outra folha. Qualquer coisa, voltem o vídeo. E vocês vão ver que a distância do centro até a força resultante é 0,5 metros, certo? Do meu ponto B. O meu ponto B vai estar bem no centro, certo? Aqui ele vai estar bem no centro, tanto em relação aos 3 eixos. Centralizado, vamos considerar ele no meio da seção. Então, nós temos uma força que está a uma certa distância, ela vai gerar um momento, certo? E eu fiz o somatório dos momentos em Z para descobrir quem vai ser esse momento. Eu coloquei esse TZ aqui representando a reação, né, de momento em Z, né? Conforme eu fiz em todas as outras aqui, né, a reação. Vai ser TZ menos a minha força resultante, que está aplicando um momento por causa que está a uma distância de 0,5 metros do meu ponto de aplicação. Então, eu peguei o braço de alavanca, 0,5, vezes a força, que é de 750 newtons. Basta que você passe para o outro lado, que você descobre que o seu momento torsor, na direção de Z, é 375 newton metro. É isso, galera. Essa questão é um pouco mais complicada, porque é em 3 dimensões, mas resolvi fazer assim porque muitos exemplos de viga nós vamos analisar dessa maneira. Mas vocês podem analisar já direto aqui, certo? Já fazendo direto no 3 dimensões quando vocês já tiverem mais prática. É isso, galera. Até a próxima videoaula.